sejam bem-vindos a mais um Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Natália Pimentel, coordenadora dos cursos da área de Neurociência da Uninter. E hoje eu tenho em nossos estudos a professora Sharon Mendes, que é formada em Biologia e tem especialização em Neurociência do Comportamento. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professora. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. O tema da nossa conversa de hoje com a professora Sharon é o impacto dos algoritmos das redes sociais sobre o sistema da dopamina e a ansiedade. Professora, o que podemos falar sobre esse assunto? Temos bastante coisa para falar desse assunto. Bom, primeiro eu vou me apresentar, né? Sim, seja bem-vinda. Muito obrigada. Meu nome é Sharon Mendes, como a prof. Natália já falou, né? Eu tenho 4 especializações na área de neurociência, então neurociência do comportamento, neurociência educação, neurociência física da consciência e neurobiologia interpessoal, que é uma das 9 inteligências. E também uma outra em gastronomia funcional e natural, porque nós somos um ser integrado, então eu costumo trabalhar dessa maneira, né? Colocando várias visões ali do ser humano e integrando a um só. E também mestrando em educação e novas tecnologias. E o que podemos falar dos algoritmos? Existem várias coisas, diversas mesmo, e uma delas é que eles estão moldando a sociedade e deixando as crianças e nós também, adultos, né, cada vez mais ansiosos. Professora, responde pra gente como os algoritmos das redes sociais são projetados para capturar e manter a nossa atenção. Bom, então vamos lá. Temos que lembrar sempre que as plataformas digitais, as redes sociais, elas não são neutras, né? Elas são empresas privadas que tendem ali a respeitar e a seguir os objetivos dessa empresa. Como que as plataformas funcionam, então, né? Elas são projetadas para nos manter cada vez mais dentro delas. Esse é o objetivo principal. Aqui é interessante levar em consideração um ponto, né? Que quando nós não pagamos por um serviço, nós somos o serviço, né? Então, eles usam ali do nosso tempo e das informações que nós deixamos disponíveis dentro das redes sociais para captar todas as nossas informações e usar isso para quê? Para anúncios, né? Então, quanto mais tempo a gente fica preso dentro dessas redes sociais, mais informações sobre nós estamos entregando e eles estão alimentando, então, essa rede. Então, quando a gente não paga por um serviço, nós somos o produto. Esse é o primeiro ponto, né, que a gente tem que levar em consideração e já fazer um alerta aqui para a sociedade, porque muitas vezes a gente não para pensar sobre isso, né? Falando de como elas são projetadas, então, para nos manter ali dentro. O Sean Parker, ele foi um dos fundadores ali da Meta, do Facebook, e ele deixou isso muito claro em entrevistas dele, que eles estudaram demais todo o sistema psicológico ali, o sistema de vulnerabilidade com relação ao pertencimento. Então, nós temos um instinto, uma necessidade inata mesmo do ser humano de se sentir pertencente a um grupo. Então, eles estudaram todos esses mecanismos, desenvolveram ali diversas ferramentas que são muito parecidas com os cassinos, que são proibidos, né? Mas as ferramentas ali, elas são as mesmas para nos manter ali dentro. E eles usam, então, desse viés do pertencimento. Entendi. Então, entra aquele negócio que quando a gente fala muito sobre um assunto, começa a aparecer anúncios nas redes sociais sobre aquele assunto que a gente ficou pensando. Seria mais ou menos isso? O viés do pertencimento, ele é diferente. Mas isso que você colocou, muito bem observado, ele funciona também usando desse mecanismo. Eu já vou entrar lá, tá? Então, são 2 questões aqui que eu quero esclarecer. A primeira, então, é esse viés do pertencimento. O que isso significa? Se a gente for olhar à luz da biologia evolutiva, nós temos uma necessidade muito grande de viver em comunidade, de se sentir pertencente a ela, de fazer parte daquilo. Se a gente olhar para a nossa história, né, os nossos ancestrais que viviam em tribos, né, aquele que não servia de alguma forma para beneficiar e fazer parte daquele grupo, para contribuir com aquele grupo, ele era deixado de lado.
E isso a gente encontra até hoje, né? Dentro da nossa família, nós temos uma necessidade muito grande, dentro dos grupos que nós participamos também. Então, esse é um viés extremamente forte. O Jonathan Haidt, na Geração Ociosa, que foi o último livro aí, né, muito esperado pelos estudiosos dessa área, ele coloca esse viés de pertencimento como sendo um dos fatores principais usados pelas redes sociais para nos manter lá dentro. Então, como que isso funciona, né? A gente consegue ali mensurar como está o nosso status, né? Então, através de curtida, de visualizações, de comentários, ali a gente consegue entender como nós estamos sendo vistos e também fazendo parte daquele sistema, né? Dentro de uma comunidade, de uma rede social não virtual, né? Aqui no mundo físico real, isso é muito difícil de ser mensurado. Então, se nós, enquanto professores, estamos numa sala de aula, ministrando a aula ou o aluno assistindo a aula, existem diversos fatores ambientais que estão sendo levados em consideração ali e o comportamento de cada aluno. Você não consegue saber de fato, né, se eles estão interessados. Consegue saber? Até consegue, mas é muito mais trabalhoso, né? São vários cálculos mentais ali, leitura corporal, né, que o nosso cérebro está realizando daquela situação para entender se a gente está sendo bem aceito ou não. Dentro da rede social, isso fica muito mais claro, muito mais exposto e de uma forma estatística. Só que a gente não funciona dessa maneira, né? Se vai num churrasco de um amigo, ali você consegue ter a leitura das pessoas, só que você não consegue mensurar quantos estão de fato te aprovando ou não. E dentro da rede social, isso fica muito mais claro. Então, esse é um dos pontos que a gente precisa levar em consideração quanto ao viés de pertencimento, né? O outro fator que você trouxe muito bem é essa retroalimentação. Então, quanto mais você vê um assunto, o algoritmo entende que o seu gosto por aquele assunto, ele é relevante e ele vai te fornecer mais assuntos sobre aquilo. E o problema é que só vai ficar naquilo, né? Então, meme de gatinho, que muitas pessoas tratam disso, né? É um meme de gatinho o tempo inteiro ali. O problema é quando ele vai se tornando abrangente com outros assuntos que as redes sociais exploram de uma forma muito bem, né? Com relação ao extremismo. Como que funciona? Então, ela é projetada para te deixar ali dentro cada vez por mais tempo, né? Sempre tá ali, trabalhando para você ficar ali dentro, te entregando assuntos que a rede entende presa, exatamente. Entregando assuntos que sabe que são relevantes para você. O problema é que ele vai retroalimentar esse sistema e só vai te entregar isso. É como se colocasse um cabresto mesmo, né? nas pessoas. E o restante, que não está dentro daquele seu sistema de busca, é como se ele não existisse, ou pior, como se ele não estivesse concordando contigo. Então, o professor Rodrigo Otávio dos Santos, que já escreveu vários livros sobre esse assunto, ele usa um exemplo que é fantástico. É lasanha. Eu gosto de lasanha. Então, vai aparecer ali receita de lasanha, lasanha em diversos momentos, né, do dia, e lugares que tem lasanha, pessoas que gostam de lasanha, mas, de repente, aparece alguém que gosta de feijoada ou pizza. Não, mas como que pode? É errado. Todo mundo gosta de lasanha, porque aquele sistema te colocou dentro, né, dessa caixinha, onde você só enxerga e só recebe conteúdos e visões de pessoas que concordam com você. Então, é só lasanha. E o problema não é não existir ou não gostar de outro tipo de alimento, como o Rodrigo, né, trouxe no estudo dele, de feijoada ou pizza. O problema é que essas pessoas estão erradas. Então, a gente acha que ela está errada, né? Exato, porque ela não está concordando com você. E é isso que o sistema faz, o sistema de algoritmos, né? Existem diversos livros que tratam disso, né? O Foco Roubado, que é maravilhoso. A Máquina do Caos também trata disso muito bem. E eles explicam exatamente isso, eles trabalham com essa polarização, então, da sociedade.
Por quê? Porque o algoritmo precisa engajar, ele precisa te manter ali dentro daquele sistema. E quanto mais extremo for o conteúdo, mais ele chama a nossa atenção. E te prende ali na internet. Exato. Só que isso vai moldando a nossa visão de mundo, né? Existe uma velha discussão dentro da ciência, né? Será que a ferramenta que moldou o homem ou o homem que moldou a ferramenta? E assim acontece com a cultura também. E nós nos construímos juntos, né? Somos moldados por elas e moldamos elas também. E é isso que as redes sociais estão fazendo com a gente. Estão polarizando uma sociedade, isso para todos os assuntos. Então, quanto mais extremo o assunto, mais ele vai chamar a nossa atenção. Porque é algo absurdo. E mais ele vai engajar, mais isso vai aparecer, mais você vai se alimentar disso e cada vez mais isso vai se tornar uma verdade para você, porque você não tem uma outra visão ampla de outros assuntos que podem talvez discordar ou, né, complementar até isso. Cada vez vai ficando mais difícil de ser entendido pela alimentação contínua ali dessas redes sociais. Hoje a gente já sabe que o brasileiro é o segundo país, o Brasil é o segundo país que mais consome rede social digital, né? Então é o país que mais fica dentro da internet, dentro dessas plataformas digitais. Em média, aí 9 horas e 14 minutos. Nossa. 9 horas e 14 minutos. Muito tempo. É muito tempo. Então, mas... Professora Sharon, eu uso para trabalhar. Eu uso o WhatsApp para trabalhar. Tudo bem. Você está usando o WhatsApp para trabalhar, mas ao mesmo tempo está recebendo mensagem dos grupos que você participa, está recebendo meme, o bom dia, o boa tarde da sua tia, da sua avó, com a figurinha. Pai. Exatamente. E está recebendo mais conteúdos que... Ali eu brinco que é o guarda-roupa de Nárnia, né? A partir do momento que você recebe uma notificação, você abre aquela mensagem, você vai para um universo paralelo que vai te levar para vários outros lugares. E se os brasileiros ficam 9 horas e 14 minutos dentro das redes sociais, eles estão ali se alimentando e consumindo conteúdos que estão afirmando essa mesma visão de mundo que cada vez está mais polarizada. Então, até que ponto isso é benéfico para a gente? Sim, até porque a gente fica recebendo notificações, Instagram e 200 outras notificações e a gente vai lá e tenta abrir, né? Eu aprendi a fazer um exercício de não abrir notificação, abrir só de noite, na hora que eu for deitar para dormir, porque senão a gente passa o dia inteiro abrindo notificação. Então, eu não abro mais nenhuma notificação. Eu até meio que desativei essas notificações, porque senão a gente fica tentado a ficar olhando o que está chegando o dia inteiro. Teve um estudo recente agora, bem relevante, que mostrou que nós temos um vício comportamental já de pegar no celular 150 vezes por dia. Nossa. Sem ele vibrar, sem ele apitar, sem de luzinha, sem nada. Só pelo fato de, né, deixa eu ver se eu recebi alguma coisa. Se alguém me mandou alguma coisa. Exato, e isso já está automatizado. E isso é muito preocupante. E você trouxe duas questões que são, assim, excelentes e fundamentais. Se me permite, vou comentar sobre elas, né? Sim. Uma delas é abrir a notificação. O ideal é que realmente tire a notificação de tudo, né? Trabalho com WhatsApp, beleza, deixa do WhatsApp. Trabalho com Instagram, mas... realmente, né? Precisa até que, mesmo abrir, né? Precisa. Ou estabeleça horários, né? Para fazer isso, momentos, tempo determinado. Senão, a gente se perde ali dentro mesmo e não tem muito o que fazer, a não ser ter esse autocontrole e essa gestão de tempo. Então, uma dica pode ser tirar as notificações, ainda mais para quem não trabalha, né? Dentro dessas plataformas digitais, tira a notificação e estabelece um horário para acompanhar ali e para ver, né, o que está rolando no mundo digital, né? Essa pode ser uma dica, assim, funcional, prática, que não depende de outro aplicativo, né? Tá nas nossas mãos. Só que você comentou também de fazer isso antes de dormir.
Aqui é um problema. Ai, meu Deus do céu. Conta pra gente qual que é o problema. O problema é que, além do estímulo, né, que pode afetar todo o seu sistema nervoso central, ativando o sistema simpático, né? Viu o negocinho da luz azul, a luz azul, Também. da tela azul, alguma coisa, né? Também. Então, assim, pro nosso processo de sono acontecer de uma forma bem efetiva, existe um mecanismo natural, fisiológico, dentro aqui do nosso sistema cerebral, principalmente relacionado aqui aos olhos, né, ao receptor de luz. Traduzindo de forma simples, né? Então, o nosso cérebro entende que é hora de dormir quando essa luz diminui a intensidade. Se a gente reparar, a luz durante o dia, a luminosidade durante o dia, ela tem um ciclo, né? Mais forte de manhã, à noite vai escurecendo. E quando essa luz vai escurecendo, o nosso cérebro vai entendendo que a noite está chegando, é hora de produzir melatonina para dormir. Por mais que tire ali a luz azul do celular, a luz, tanto essas da casa mesmo, elas interferem, tá? No ciclo do sono. Então, o ideal é imitar o homem das cavernas. Deixar luzes amarelinhas, como se fossem fogueiras, pontuadas em casa e evitar essa luz branca, luz azul, enfim, essa luz mais intensa. Professora, nós vamos para um breve intervalo e voltamos logo. Beleza. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem é a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, contribuindo na formação dos cidadãos e no seu exercício da cidadania. 13.3 TV Euronews, um canal voltado para a realidade local, com muito entretenimento e informação a todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante da Mandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação 40 Livre. segundos. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Tinha que estar tudo aqui. Aqui tem cultura.
Olá, voltamos com mais um Por Dentro da Pós com a professora Cheryl. Professora Cheryl, continuando o nosso assunto sobre a tela, sobre dormir, sobre a tela azul. Vamos lá, então. O ideal é que a gente não tenha acesso a essas telas interativas pelo menos 1 hora antes de dormir. 2, mas pelo menos 1, né? Vamos tentar deixar mais atingível aqui para nós, seres humanos. Então, o ideal é não deixar, né, ninguém, principalmente crianças, com contato com as telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Por quê? Porque isso vai atrapalhar a produção de melatonina, que é o nosso condutor do sono. E toda a qualidade do nosso sono também. Por quê? Porque as nossas vias vão ficar mais agitadas, né? E isso vai fazer com que o nosso cérebro esteja no modo operante ali, né? Explicando de uma maneira mais clara. Só que nós precisamos de um momento relax, para conseguir abaixar a frequência, tanto a frequência neural mesmo, e entrar nesse estado de sono mais profundo. Então, uma dica que é muito boa e prática, além dessa de evitar a tela 1 hora antes de dormir, é se expor à luz natural. Tanto quando acorda, mas na janela mesmo, e não a luz artificial. Vai na janela, fica 5 minutinhos ali recebendo aquela luz e, se puder, também ao entardecer. Ali você vai começar a regular ou ajudar a regular o seu ciclo circadiano para que você tenha uma qualidade de sono melhor, e isso vai interferir na produtividade, no aprendizado, na motivação, no autocontrole. Então, o sono, ele é extremamente importante para a gente, né? Em diversos aspectos da nossa vida. Isso é tão real que quando meu filho era bebê, a gente fazia isso a partir das 18 horas, a gente baixava a luz da casa inteira, tanto que a luz da minha casa é a luz amarela. Então, a gente faz o controle da luz e a gente baixava a luz, não ligava a TV, eu baixava a luz para ele dormir cedo, tanto que ele dormia 7 horas. Então, ele foi um bebê que dormia muito cedo. Então, depois que ele dormia, que a gente ligava um pouco a luz, mas nada muito alto. Então, assim, a gente sempre baixava a luz da casa para ele... A pediatra sempre falava assim, baixa a luz da casa para poder ele não ter o contato com a luz muito forte. E ele adormecia mesmo. Super interessante isso, né? Então, é cientificamente prático. Comprovado, prático, né? Professora, fala pra gente... como o uso prolongado de redes sociais está relacionado ao aumento de ansiedade e depressão, especialmente em adolescentes? Com essa pergunta, eu fiquei pensando sobre a pandemia, né? Porque a pandemia a gente estava meio surtado. Sim. Com medo. Eu estava gestante na época da pandemia, então eu tinha muito medo de sair, medo de tudo. Então, a gente vivia nas redes sociais, né? O mundo vivia nas redes sociais. E como esse impacto da pandemia com essa ansiedade e depressão dos adolescentes? Está sendo, né, bem preocupante. Então, dentro desse estudo mais recente, né, do Jonathan Haidt, que eu trouxe aqui agora há pouco para vocês, ele faz um apanhado geral de em que momento esse nível de ansiedade entre os jovens, né, os adolescentes principalmente, aumentou de modo, assim, absurdo, estrondoso. E ali ele faz um levantamento a nível mundial mesmo, né? E ele relaciona também todos os aspectos políticos, geográficos. E isso foi muito interessante porque a partir de 2010, os smartphones chegaram em 2007, tá? Em 2010, houve, assim, um aumento gigantesco no uso, principalmente ali entre as crianças, os adolescentes, até porque isso foi vendido pra gente como um modo benéfico, né? E de fato, é uma boa ferramenta quando usada de modo consciente. E ali a gente percebeu, o Jonathan Haidt, né? Ele, junto com a Twain, que também é uma referência no assunto, que essas redes sociais, a exposição das crianças a essas redes sociais e também ao universo que a internet possibilita, porque ali é terra de ninguém, né? Por mais que tenham filtros, eles não funcionam direito. A gente não tem leis ainda bem embasadas e nem controle também, caso tenha alguma lei, até onde eu sei não tem, só a Copa, que proíbe crianças menores de 13 anos a entrarem em redes sociais, e mesmo assim a gente encontra muitas crianças dentro das redes sociais. Um dos fatores ali principais é essa exposição excessiva e a comparação, que entra lá no início da nossa conversa desse viés de pertencimento. Muita comparação,
Então, precisa se moldar aqueles influencers. Mas quem são os influencers? A gente sempre precisou de um norte, né? De alguém, uma referência na vida para seguir. O problema é que as referências hoje que estão dentro das redes sociais, sabe Deus quem são e quem colocou elas ali. Pode ser uma pessoa que não tenha um embasamento tanto de filosofia de vida ou de trabalho mesmo, para ter um engajamento dentro das redes sociais. Então, é uma pessoa que muitas vezes a gente não sabe direito porque ganhou aquele engajamento, mas se tornou uma referência. E que tipo de comportamento ela está ditando, né? O que ela acredita. E então, nesses estudos da Twenge e do Hyde, eles englobam isso no senso de pertencimento e também nessa comparação excessiva. Então, isso contribuiu muito, 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 muito para a ansiedade, para o nível de ansiedade entre as crianças, os adolescentes e nós também aumentar de um jeito absurdo. Com relação à pandemia, o Brasil teve a sua taxa aumentada de suicídios. 36%, enquanto a taxa mundial diminuiu 36% e a do Brasil aumentou em mais de 40%. E muito tem se relacionado, inclusive o Ministério da Saúde no estudo de 2022 e também da Fiocruz agora de 2024, eles relacionaram o uso excessivo de redes sociais a essa questão do aumento de ansiedade e depressão que acaba levando ao suicídio, né? E justamente por ter essa comparação excessiva, né? Essa cobrança também, porque não tem o melhor carro, não tem aquele corpo perfeito, não vai viajar na quarta-feira enquanto o resto do mundo tá trabalhando, né? Então, essas pessoas, esses influencers, têm uma vida que é muito longe do que é de verdade o nosso dia a dia, o nosso ordinário, né? E a gente precisa aprender a dar valor no ordinário, porque o ordinário, ele já é espetacular. Então, aqui também entra uma descompensação do sistema de dopamina. Não só por ficar engajado ali o tempo inteiro, recebendo uma recompensa toda hora. Então, a gente tem um outro viés, que é o da descoberta. Que o Hyde até coloca como sendo um sistema inato de antifragilidade. Então, as crianças, principalmente as crianças, elas têm essa busca por novidade. E isso é genético, vem lá da nossa história evolutiva, né? Imagine, os nossos antepassados precisavam sair daquela tribo e explorar o mundo. Então, isso é inato. Essa busca pela novidade, por descoberta, por desvendar um mundo. E isso a rede social explora muito bem, porque a cada rolada no feed é uma novidade. Sim. Então, isso é um conta-gota ali também de dopamina que acaba desregulando o sistema basal. Então, nós temos um sistema basal que ele funciona ali de um modo contínuo, né? E esse sistema basal, ele funciona para tudo, até para a gente levantar da cama de manhã e conseguir viver o dia. Então, ali a gente já está tendo uma descarga basal de dopamina. Quando a rede social interfere nesse sistema de descoberta, nesse viés, né, de curiosidade, ele acaba descompensando esse sistema, fazendo com que necessite de cada vez mais, que é o que também os cassinos fazem. O sistema é o mesmo. Entendi. Conta pra gente quais estratégias podem ser implementadas para mitigar esses efeitos negativos. Consciência, intencionalidade no uso e horário, né? Vamos organizar a agenda. Em que momento eu vou olhar minha rede social digital? Para que eu vou olhar e o que eu vou fazer dentro dela? Isso a gente tem que ter muito claro. É para entretenimento, é lazer e não é descanso. Esse é um outro fator que a gente precisa estabelecer também. Vamos nomear corretamente para a gente conseguir, né, se orientar. Final do dia é igual comer chocolate, né? A mulher está fazendo dieta ali, trabalha o dia inteiro, né? Praticou atividade física, chega no final do dia, mereço uma caixa de bombom porque eu fiz tudo direito. E a gente está fazendo isso com as redes sociais, Sim. né? Não, trabalhei o dia inteiro, estou cansado, vou ficar aqui, vou descansar dentro da rede social. Só que isso não é descanso, é entretenimento. Quanto tempo você está dedicando,
né, no seu entretenimento. O seu celular, ele consegue te mostrar quanto tempo você fica ali. São 9 horas? 9 horas e 14 minutos por dia, como diz o estudo? São 4 horas? Quanto tempo você fica ali dentro? Qual é a tua intenção? É ficar olhando meme? É se divertir? Você precisa permanecer esse tempo? Então, estabelecer horário, uma agenda, né? E deixar muito claro. E escrever também. O ato da escrita, ele organiza os nossos pensamentos. Então, o que eu quero com aquela rede social? O que eu sinto com ela? Sentir mesmo. É prazer? É angústia? Porque isso pode gerar angústia. A gente já sabe que gera. É ansiedade? O que eu sinto ali dentro? Anota. Anota e estabelece um horário. E faça a mesma coisa com os seus filhos. Já vai nessa próxima pergunta. Como educar as próximas gerações sobre os riscos e benefícios das redes sociais? Várias crianças hoje com 9 anos já têm celular, 9, 6, né? Então, o meu filho, ele foi ter contato com o celular a primeira vez esse ano com 3 anos. Ele nunca nem sabia o que era uma tela de celular, porque até então eu nunca tinha deixado ele pegar no celular. Mas por um motivo muito pessoal, eu precisei deixar ele no celular algumas vezes. Então, agora, tanto que ele, antes de dormir, quer assistir alguma coisa, então eu vou dar uma reorganizada nessa questão aí, porque eu percebi que o sono dele fica muito agitado. Quando ele assiste alguma coisa no celular antes de dormir, né? Então, é muito difícil numa geração tecnológica, como não dar um celular para uma criança de 9 anos, por exemplo, né? Primeiro, os pais precisam ter consciência de todos os perigos, ou a grande maioria deles, para conseguir orientar as crianças. E o que eu vejo no meu trabalho hoje? Eu tenho uma empresa, né, a SUP Brand Academy, que ela trabalha com palestras de orientação para pais e professores. Quando eu exponho os diversos perigos que as redes sociais, que o excesso de telas interativas, né, de jogos estão causando nas crianças, a primeira reação que eu sinto dos pais é uma repulsa. Por quê? Porque é difícil aceitar. Sim. A gente não está falando aqui apenas de efeitos fisiológicos, que são mais perceptíveis. É a dor no pescoço, a má postura, o olho seco. Não que isso seja um problema menor, tá? Não, não tem uma escala de problema, é uma montanha gigantesca. Só que aqui a gente se depara com 2 problemas que são extremamente difíceis de lidar e, sim, elas estão expostas a isso. Uma delas é a depressão, que acaba levando ao suicídio por conta da ansiedade. Isso a gente vê, né? Os índices, como eu trouxe aqui, como cresceram. E a outra é a pedofilia. Então, nós temos essas 2 questões extremamente importantes e delicadas que os pais precisam entender que as crianças estão expostas a isso, né? Então, limitar o uso. Primeiro que, antes dos 16 anos, criança nenhuma tem que ter rede social. Primeiro que, se for seguir a lei que a gente tem hoje, antes dos 13 não pode ter. Mas os especialistas na área, como Heidt, ele já, né, menciona ali que antes do 16 não tem capacidade cognitiva de lidar com essa comparação, de lidar com os assédios que ele pode sofrer ali dentro, sim, que muitas vezes são mascarados, né? Agora, se a gente trata de crianças menores, para jogos ou, enfim, outras plataformas que elas podem usar, tem que ter uma finalidade para elas. Então, é aquele momento ali, naquele momento você precisava que a criança, né, ficasse distraída ou, enfim, para você terminar um determinado trabalho, numa situação específica, limitar o tempo, limitar a plataforma, conhecer a plataforma e saber quais riscos ela pode oferecer. YouTube Kids. YouTube Kids não foi projetado para criança. É um anúncio atrás do outro, qualquer pessoa pode postar qualquer coisa ali dentro. E sim, tem conteúdo pornográfico, tem conteúdo violento, tem distorção ali de valores que podem ser essenciais dentro da tua cultura, da tua educação, que são passados para a criança de uma maneira distorcida, né? Então, isso a gente precisa deixar muito claro também. Não é porque tem um Kids no nome que ele foi feito para as crianças, né? E quanto tempo você está deixando ali o teu filho e para quê? Então, a intencionalidade é um fator essencial quando a gente trata de uso aqui de tecnologia. Professora, para finalizar a nossa entrevista, fala pra gente uma mensagem sobre o uso consciente das redes sociais e os próximos passos para promover o bem-estar digital. Tá. Então, como eu trouxe aqui já, entender
qual é a sua intenção com aquela plataforma, não terceirizar a criação dos filhos, porque isso a gente vê hoje de uma maneira muito clara dentro da sociedade. Eu entendo que a nossa rotina é um pouco insana, né? Eu sou divorciada também, então muitas vezes eu me vi sozinha com a minha filha, tendo que dar conta, né, dos estudos, do trabalho, e aí o que eu faço? Não vou mentir. Meus estudos na área começou quando eu percebi que ela passava mais de 4 horas dentro, né, da TV. Não era uma rede social em si, mas era uma tela, né? Então, ali eu comecei a ver mudanças no comportamento dela e na nossa relação. O que você quer da sua vida, né? Eu sei que o trabalho é importante, é essencial, só que esses momentos em família, eles são muito raros e eles passam muito rápido. E a infância passa muito rápido. Meu Deus, a minha filha está com 10 anos. Eu pisquei e ela está com 10 anos. Isso. Né? A infância não volta, né? Não é volta. O chão da vida inteira. Não volta. E é a base estrutural de valor e psicológica dessa criança para a vida inteira. Sim. Ela precisa ter um contato seguro com os pais. Se a gente não proporciona tempo de qualidade, se não proporciona uma escuta ativa, o que vai ser essa criança no futuro? Que tipo de relação a gente vai ter com os filhos? Depois não adianta falar, eu te dei tudo, mas não quer tudo. Isso eu vivi em casa. Ele né? não quer o material. Não quer o material, não quer a aula de balé, de judô, de inglês, que a minha filha era assim. Tempo de qualidade, né? Exato. Eu dava tudo para minha filha, né, com relação a aulas, né, particulares ali e tudo mais, e eu percebi que ela só queria a minha atenção. Então, um livro que é muito bacana e é muito prático, do Gary Chapman, que se chama As 5 Linguagens do Amor. Ali tem para adolescente, tem para criança, tem para casais, tem um livro específico para tudo. Ele coloca de uma maneira muito prática como entender a linguagem da criança, como entender a sua linguagem, como aplicar isso no dia a dia. Depois que eu li esse livro, eu comecei a entender melhor o comportamento da minha filha, a nossa relação e como lidar no dia a dia com tudo isso. Então, pode ser aí uma dica bem prática, as 5 linguagens do amor, para melhorar a relação familiar e ter sempre em mente que a infância não passa, a nossa vida aqui é muito curta e nós precisamos entender o que a gente quer dela todos os dias. Que não é só do trabalho, né? Que vive o homem. Não negligenciando ele, mas tentando equilibrar. Sim. Muito obrigada, professora. Obrigada pela aula que você deu para a gente hoje, pelos ensinamentos. E para a gente ter cuidado, né, com as nossas crianças. É isso, gente. Estamos encerrando mais um Por Dentro da Pós. Obrigada. Obrigada.